Boa tarde a todos. Hoje estamos com a professora Agnes de Paula Scher. Encerramos agora a edição, a 12ª edição do Congresso Brasileiro de Termodinâmica. E o professor Prausnitz, ele foi amplamente citado, né, pelos nossos entrevistados. Então, professora Agnes, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre os marcos históricos da termodinâmica. Nós ficamos sabendo que você teve um convívio com o professor Prausnitz, né? Você atuou no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná até 2019, certo? Isso. E continua colaborando no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos aqui. Isso. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Então, nós gostaríamos de saber como que foi o seu contato inicial com o professor Prausnitz e a sua experiência com ele. Tá certo. Obrigada aí pela oportunidade, né, de falar desse nome aí muito importante na nossa engenharia química e na termodinâmica. Como eu estava tentando fazer o meu pós-doc, eu entrei em contato com pessoas que estivessem lidando com destilação com membranas, que era a área que eu queria trabalhar. E daí apareceu o nome do professor Prausnitz e do professor Haddock. E eu mandei um e-mail para eles e fui muito bem recebida no e-mail. E daí a gente começou a conversar. Ele falou, resolva todos os problemas aí com o professor Haddock, que ele que vai te orientar, mas é o nosso grupo. E assim eu fiquei 1 ano em Berkeley e tive o prazer de participar de reuniões com ele, né? Ele sempre participava, apesar de ele não estar mais dirigindo. O Neto levava, uma vez por semana ele ia até a universidade, fazia conversa, perguntava, qualquer apresentação ele sempre participava. E ele sempre foi uma pessoa assim, muito gentil, um gentleman, né? Muito atencioso. E ele dizia assim, Agnes, aqui você pode fazer o que você quiser, pode até aprender a comida chinesa, aprender russo, o que você quiser. Aproveite bem Berkeley, porque nós temos um clima ameno, né? E não pense só em estudar, só estudar. Então ele era uma pessoa muito boa. E a satisfação que eu tive é que a gente tem uma revista especial, aí um número especial do Ike Journal, né? E foi um volume inteiro só em homenagem a ele. E o nosso grupo lá, onde eu trabalhava, junto com o professor Haddock, fizemos um artigo, inclusive tem o nome dele, está publicado lá em 2015, sobre uma extração a vapor usando membranas. Então é um processo novo que ainda não está sendo utilizado, que eu saiba até agora, mas foi o desenvolvimento tanto teórico quanto, né, possível prático aí, só que não aparece no artigo, dessa aplicação. Nossa, que ótimo. Muito obrigada, professora. Imagine. Professora Agnes, com relação a esse artigo, né, que você mencionou, né, que você desenvolveu no seu pós-doutorado, qual foi a aplicação da termodinâmica? Sim, porque tudo que envolve, né, como o professor Prausnitz sempre diz, né, tudo que envolve, né, equilíbrio, que envolve desenvolvimento de alguma coisa, a termodinâmica está por trás, né? E ele sempre falava assim, a gente tem que deixar a termodinâmica acessível e a gente tem que mostrar que a engenharia química o que ela ajuda as pessoas, entende? Ele sempre cobrava isso. Vocês fazem alguma coisa como engenheiros, mas o que isso ajuda a sociedade? Então, eu acho isso daí muito importante, porque às vezes os engenheiros esquecem um pouco disso e a gente está ajudando a sociedade, né? Então, nesse artigo, toda a parte do equilíbrio aí é baseado na termodinâmica, né? Então, agora, é claro, com os recursos computacionais, você consegue desenvolver, né, problemas multicomponentes mais complicados em termos de transferência de massa, mas foi aí que a gente aplicou. Me chamou a atenção o seu comentário que o Prausnitz já tinha até uma visão de extensão, né? Sim. O que é útil para a sociedade. Isso, ele sempre teve essa postura, né? De não pensarmos só... E se vocês lerem os primeiros capítulos dos 2 livros deles, vocês vão ficar assim, impressionados, porque ele sempre tenta dizer o que isso a gente pode, como é que a gente pode deixar passar a termodinâmica para que as pessoas comuns entendam também.
Acho que isso que é uma magia, né? Porque todo mundo acha que a termodinâmica é algo muito difícil, mas é uma coisa tão real, né? E ele tenta deixar uma coisa mais leve. Acho que isso que é a grande qualidade dele, né? Eu tive a oportunidade de uma vez almoçar com ele, nós estávamos em 4 pessoas, e ele me perguntou, como é que você consegue lá no Brasil trabalhar com alimentos e trabalhar com petróleo? Eu tive que justificar, professor, mas a termodinâmica não é mesmo, ele ficou pensando bem, acho que você tem razão. Eu disse, mas é que a gente tem que juntar, a gente tem que às vezes, né, porque às vezes tem uma área que está com mais aplicações de verbas, outras menos, então às vezes a gente pula de uma área para outra, né? Mas o importante é que o fundamento é o mesmo. E você sabe, professora Agnes, até quando ele lecionou termodinâmica? Até quando lecionou não, mas até se eu vou passar esse material aqui, vocês conseguem levantar. Ele deve ter se aposentado, como aqui também, até os 70, 75 anos, as pessoas lá são bem ativas, né? Eles não se aposentam tão... E eles são mantidos, as salas ficam lá, respeitam, ninguém tira você do teu espaço na universidade, né? É diferente de países como o Brasil, que a gente já vai substituindo e vem os novos, né? Então ele mantém o espaço dele, eu fui na sala dele, ele tem a salinha dele com todos os livros, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, levam ele lá, ele participa das reuniões, levanta sempre, faz perguntas para os alunos, sabe? Então eles têm sempre seminário, porque todo mundo tem prazer de ir lá, imagine você ter o Prausner assistindo a tua apresentação de trabalho. Então eles fazem questão de ir. E ele sempre, a primeira pessoa que pergunta é ele. Então ele faz uma perguntinha, dele sai e tal, e vai embora, né? Mas ele deve ter trabalhado, eu acredito que até os 70, 75, com certeza. Lecionando na Isso, área de Uhum. Muito obrigada. Imagine. Professora Agnes, primeiramente, boa tarde. Boa Já tarde. Agradeço por a senhora ter aceito o convite e estar sendo aqui entrevistada nessa série de pesquisas que a gente está realizando no CBTerm, né, no 12º CBTerm. A gente vai encerrar agora as séries de entrevistas com a cereja do bolo, né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista e a professora Agnes mencionou que o Prausnitz, ele deu uma mensagem para o nosso curso de Engenharia Química aqui da UFR. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Claro, claro, é um prazer. O professor Luiz Fernando estava comemorando, então, né, nós organizamos os 65 anos do curso de Engenharia Química aqui na Universidade Federal do Paraná. Daí eu disse, Luiz, eu vou entrar em contato com o Prausnitz, né, e pedir para ele mandar uma mensagem para nós. Daí eu mandei uma carta, professor Prausnitz, o senhor poderia mandar uma mensagem para os nossos alunos, né, para animá-los, né, uma motivacional até eu pedi para ele, né, porque sabia que ele tem esse perfil assim. E daí ele falou, preciso de mais dados. Daí até eu fiz uma apresentaçãozinha rápida, assim, em PowerPoint, coloquei assim uns slides para ele, contando a nossa universidade, como é que ela era, onde é que ela se localizava no Brasil, quais eram as linhas de pesquisa do departamento e mandei para ele. E daí ele mandou uma mensagem, né, bem que você tem ela aí nas suas mãos, cumprimentando a Engenharia Química do Paraná, né, e a comunidade fraterna que deve ser da engenharia química no mundo todo. Estava salientando isso. Legal. A gente vai apresentar no documentário essa carta aqui. E é muito interessante, né? Bem, a gente vivenciar, né, essa história que o Prausnitz realmente menciona aqui a nossa universidade, né? Isso é muito rico para a nossa história aqui do curso. É uma grande honra, né? Isso. Para nós guardar esse material como uma relíquia, um presente para o nosso curso, né? Pois é. Muito obrigado, professora Agnes. Imagine. Prazer.